capítulo 6, versículo 8. E para nós, para mim, pessoalmente, é muito importante, porque eu passei muito tempo da minha vida entendendo esse texto de uma forma errada. Não só entendi, mas por falta de conhecimento, eu acabei ensinando errado. Então eu quero poder compartilhar com vocês, com todos vocês, um pouco sobre qual a cor do cavaleiro, qual a cor, permita-me, desculpa, qual a cor do cavaleiro de Apocalipse, capítulo 6, versículo 8. Qual a cor? Então, nesse nosso exercício, eu convido você, que já está nos assistindo, para caneta na mão, lápis, tá bom? E vamos participar deste exercício de hoje, tá bom? Eu tenho várias pendências de exercício com vocês. Na aula passada, vocês colocaram vários versículos, eu quero que vocês coloquem aí alguns versículos que vocês queiram que façam um exercício, e eu vou estar fazendo o exercício de alguns textos mais difíceis de compreensão. O som está bom? Está tudo sob controle? Então, vamos para o que nos interessa. Tá bom? Bom, o texto ele narra, ele fala sobre o quarto selo, o contexto, que fala sobre o selo da morte. Este selo da morte, ele já vem falando, e ouvi a voz da quarta criatura viva, que dizia: vem ver. Então eu olhei, eis que um cavalo. E é exatamente sobre a cor do cavalo e por que existe tantas outras traduções que a cor do cavalo não é verde, não é amarelo, e é verde, e outras falam cinza, outras falam pálida ou pálido, também é outra tradução que tem, e enfim. E o que significa isso e por quê? Inclusive nessa miniatura, o cavaleiro não está amarelo. Pode observar aqui que o cavaleiro não está amarelo. Então, para vocês que são nossos alunos, que nos acompanham aqui no CETAT e que nos acompanham também na formação de pregadores, nós iremos tratar sobre este assunto. Lembrando que o que eu vou escrever aqui hoje, eu vou disponibilizar para todos vocês no grupo fechado de formação, tá bom? E vou deixar para que vocês possam baixar. Bom, deixa eu falar aqui um pouquinho o nome dos amigos. Hugo, Deus abençoe, obrigado, Deus abençoe. Chegou, compartilhe, tá bom? E muito obrigado a todos vocês. Vamos lá? Vamos para o que nos interessa. Então, eu vou começar a fazer o nosso exercício. Vamos ler algumas traduções de Apocalipse 6, 8, e nessas traduções nós iremos depois para algumas informações cruzadas, tá bom? E vamos fazer um pouco de um exercício para entendermos melhor. Então, essa aula, eu concordo, eu entendo que muitas pessoas não gostam desse tipo de aula, porque esse tipo de aula exige tempo, estudo, análise, concentração, tá bom? Então vamos para o que nos interessa aqui. Deus abençoe a todos os irmãos. Márcio, obrigado. Carlos de Campinas, obrigado também a todos vocês. Bom, então vamos falar sobre esse verso tão maravilhoso aqui. Já quero colocar aqui. Vamos tratar desse texto tão maravilhoso. Esse é o nosso assunto de hoje, tá bom? Muito bom, tá bom? Apocalipse 6, 8. Então, primeira coisa, eu quero fazer esse exercício com vocês, tá bom? Então, eu quero que vocês depois coloquem vários outros textos que vocês queiram estudar, tá bom? Fazer exercício comigo. Bom, eu vou agora pegar a nova versão e vou ler com vocês. Primeiro exercício, igual nós conversamos lá na exegese, ler o texto em várias versões, é muito importante. Então vamos ver na nova versão, o que é a nova versão, qual vai ser a linguagem desse texto da nova versão.
A nova versão diz: olhei, deixa eu aumentar mais um pouco aqui, porque para ficar melhor no computador. Eu olhei, e lá antes de mim estava um cavalo pálido, tá bom? Um cavalo pálido. Quando se fala de Apocalipse, temos que tomar muito cuidado nas interpretações. E seu cavaleiro foi chamado de Morte, e o Hades estava seguindo de perto atrás dele, tá bom? Aqui fala na nova versão fala do cavalo pálido. Agora vamos para a versão viva, a tradução viva. Vamos ver a importância de termos traduções. Eu preguei muito e às vezes me achava até que as cores tinham alguma coisa a ver. E olhei para cima e vi um cavalo cuja cor era verde pálido. Esse exercício é muito importante. Verde pálido, cavalo pálido. Olha a tradução viva fala verde pálido. Então, primeiro nós vamos fazer esse exercício para entender qual é realmente, se realmente é a cor. Olha aqui nessa imagem aqui o cavaleiro, olha, eu não coloquei amarelo, tá vendo? Já verde pálido, verde pálido. Vamos para uma outra versão. Deixa eu me colocar essa aqui para depois vocês pegam essa apostila no grupo, tá bom? Eu vou postar no grupo para vocês. Vamos para outra versão. Bíblia James, Bíblia do Rei James, né? King James. Eu vou pegar só a parte mesmo do texto, para não ficar grande. Vamos ver, primeiro o exercício, vamos ler várias traduções. Eu coloco aqui para vocês depois terem acesso à apostila, tá bom? Quem está acompanhando pela primeira vez, essa é a minha forma de ensinar. Muito bom. Deixa eu zoomar um pouco aqui. Com licença, gente. Olhei. Pálido. Cavalo pálido. Preste bem atenção aí. Agora, a Bíblia padrão americano. Olhei o cavalo cinza. Então, esse exercício ele é muito importante, porque quando eu não tinha entendimento sobre a importância de traduções, a importância de ter várias traduções, de você fazer leituras em traduções diferentes. Eu pegava simplesmente uma Bíblia, a primeira que eu tinha, a mais usada, ou a revista corrigida, como essa que eu estou aqui, ó, edição Letras Grandes, ó, João Ferreira de Almeida, ó, Antigo e Novo Testamento. Ó, essa aqui é revista corrigida, de 97. Primeira que eu pego. Se eu fosse ler qualquer leitura posterior a ela, deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui. Entendeu? Então, a cor do cavalo aqui é outra. Bíblia padrão americano. E olhei, eis que um cavalo cinza. Ó, como? Se você não estudar, não começar a aprender um pouquinho, você não precisa ser um especialista, mas pelo menos um pouquinho de crítica textual e de traduções, de ter um pouco de acesso, você vai pregar muito errado, como eu já preguei. Bíblia padrão americana diz assim, ó, americano, olhei e eis que um cavalo cinza, tá bom? Eu também vou falar sobre o primeiro cavalo. Eu vou falar de todos os cavalos, mas tá bom? Porque como é muito assunto, eu vou falar depois só sobre um cavalo, depois do cavalo branco, do preto, do vermelho, tá? E desse cavaleiro aqui, do cavalo cinza. Eu preguei muito errado sobre isso, como me equivoquei muito. Não só sobre esse cavalo até tudo bem, entendo. Mas eu errei mais no cavalo branco. Vamos para a tradução NASB, de 1995. Olhei que eis um cavalo cinza. Hoje nós estamos fazendo um exercício de exegese de Apocalipse capítulo 6, lendo em várias versões, tá bom? Lendo-a
em várias versões, cavalo cinza, e vendo a importância de textos, de traduções, de você ter várias traduções para facilitar a sua compreensão, tá bom? Bom, a Bíblia Amplificada, ela já dá a Bíblia Amplificada já tem uma tradução. Bíblia Amplificada. Então eu olhei e eis que um cavalo, ó, cinza pálido. Então, aí ele já deixa claro aqui, ó, como um cadáver representado a morte e a peste. Então, como um cadáver. Então, a cor simboliza um cadáver. Ele faz a semelhança da peste do cavalo como um cadáver representado, que representa a morte. Então a morte, ela é pálida, é pálido, é cinza, é pálido. Então aí você já começa a entender o real significado de um texto só, e ele vai dando várias traduções, uns 5, acho que até mais de 5 tem aqui, traduções. Aí você, por exemplo, lê qualquer tradução e alguém lê uma tradução como essa, acha que é mentira, ou que não está no original. Na realidade, está no original. É o que nós vamos mostrar aqui já. Tá bom? Agora vamos para a próxima. Bíblia Americana em inglês. Vamos ver. Ó, olha a Bíblia. Olha a tradução da Bíblia em inglês. Bíblia aramaica, perdão. Ó, ela também dá esse significado. Deixa eu deixar aqui grande. Então, qual é a cor do cavalo? Cavalo pálido. Por quê? Por causa da cor. Gente, eu acho que eu vou tirar esse casaco. Tá esquentando tanto. Permissão aqui para tirar esse casaco. Esquentou demais. Perdão. Opa, vamos lá. Ok? Ok. Agora, boa notícia. Olha essa tradução. Cor pálida. Lembra que o cavaleiro, quando você lê o texto de Apocalipse capítulo 6, eu vou ler até aqui na minha Bíblia. Olhei e eis que um cavalo amarelo. Essa aqui é a tradução que eu mostrei aqui para vocês. Almeida, João Ferreira de Almeida, tá bom? Essa aqui, letras gigantes, revista e corrigida, tá? Essa aqui é de 1997. Então, a tradução, ela diz já o amarelo, tá bom? Olhei um cavalo amarelo que estava sentado sobre ele, tinha por nome Morte, e o inferno seguia. Então, é o cavalo, é o símbolo da morte. É o cavalo que veio trazer morte. São 4 cavaleiros. Então, nós vamos falar sobre os 4 cavaleiros, mas não mais a questão do significado. Tá bom? Muito bom. Ok. Ó, a revisada em inglês fala a mesma coisa. A versão revisada em inglês. Ok. Então, o mesmo texto se interpreta cavalo pálido por causa do símbolo da morte. Bom, tá? Então, o nome do seu cavaleiro era Morte. Hades o seguiu. E eles receberam autoridade sobre 1/4 da terra para matar as pessoas, usando guerra, fome, pragas, etc. Tá bom? A Bíblia Net, ele olhei e um cavalo verde pálido. E assim sucessivamente. Oh, meu Deus. Gente, me desculpe, deixa eu, mesmo ao vivo, essa daqui tá muito quente. Eu vou colocar para cá. E permita-me
ao vivo mesmo vestir aqui. Se não, vamos lá. Permita aqui, gente. Opa, ao vivo tem essas coisas mesmo. Bom. Muito bom. Os irmãos que vão chegando já vão compartilhando. Paz do Senhor a todos vocês. Bom, aqui, partindo desse princípio, nós já estamos entendendo que existe a mesma palavra, ela tem várias traduções, tá bom? Por exemplo, na Bíblia NET, o nome cavalo que matou foi Hades. Nessa tradução aqui também fala do verde pálido, porque ele fala exatamente sobre doença, sobre a terra, né? Então vamos agora, eu vou pegar aqui uma tradução. Voltou o som? Ótimo, graças a Deus. Então, cinza, verde, pardo, tá relacionado a quem está sentado sobre ele, tá bom? O nome dele qual que é? Morte. Então, claramente aqui fala da visão de uma personificação da morte, tá bom? Em geral, tem o sentido, esse verso tem esse sentido, o sentido da morte, né? A morte, o Hades segue a morte, né? Então, a tradução do texto pode ser a nova versão, o pálido, tem o mesmo significado do amarelo por causa que a morte, o inferno seguiu ele. Bom, então nesse exercício aqui ainda, eu vou pegar aqui uma versão do Apocalipse, deixa eu pegar aqui, só para mim colocar aqui para vocês depois baixar. Eu vou pegar uma versão aqui, vamos ver aqui, Almeida Corrigida Fiel. Ó, aqui, ó, Almeida Corrigida Fiel. Já ó. Esse é o... Imagina você pegar uma tradução dessas que eu li e, dependendo da igreja que você vai ler, você vai encontrar, até você explicar, cavalo amarelo. Agora a versão... Agora deixa eu pegar uma outra versão aqui. Nova versão NVI, a versão NVI. Olhei, eis que um cavalo amarelo. Aqui, um cavalo amarelo. Seu cavaleiro chama-se Morte, Hades. Então, o texto está relacionado ao cavaleiro. Seu cavaleiro chama-se Morte, Hades. O seguia de perto, ou seja, o Hades, a morte, o seguia de perto. E foi-lhe dado o poder sobre um quarto da terra para matar pela espada, pela fome, por pragas e por meio dos animais selvagens da terra. Tá bom? Vamos ver outra versão. Vamos ver aqui. Okay. Bom, então esse cavalo amarelo aqui. Deixa eu ver se eu acho uma imagem para agora. Vamos ver aqui. Então, o cavaleiro, o cavalo, tem várias traduções da cor da morte. Então, para você ver, um texto só, então pode ser ao mesmo tempo amarelo, verde, cinza. Olha a importância de você estar estudando a Bíblia, olha a importância de você estudar a Bíblia de uma forma examinando as Escrituras, para que você não tenha problema, tá bom? Agora, ainda no nosso exercício, vamos tentar entender, por exemplo, as traduções já mostram que o cavaleiro é um texto que tem mais de 5 traduções, né? Então, um texto só. Tá? Então, você estudou, leu, e dependendo da tradução, eu tenho uma tradução, por exemplo, a tradução transformadora, eu tenho aqui, fala a mesma coisa. Essa é a da mensagem. Ó, essa Bíblia, por exemplo, da linguagem, Bíblia de estudo da mensagem, em linguagem contemporânea, né? Então, eu pego ela para ler. Vamos ver qual é. Vamos ver.
qual a tradução que ela está usando, qual a cor da tradução que ela está usando. Essa é a Bíblia de Estudo, muito boa, da editora Vida. Essa tradução aqui, qual foi a tradução que ela, essa linguagem contemporânea, ela fala assim, capítulo 6, versículo 8. Olhei e vi um cavalo sem cor. E vi um cavalo sem cor, muito pálido. Essa é a colocação. Sem cor, muito pálido, que é a cor da morte. Tá bom? Então, a importância de você estar estudando teologia, de você estar estudando exegese, de você estar estudando a Bíblia de uma forma mais minuciosa, examinando, tá bom? Então, nós já pegamos alguns... Tem uma coisa importante que não pode esquecer na hora de você estiver fazendo o seu exercício, tá? O seu exercício de exegese. Fez o exercício, leu algumas traduções, isso de um texto só, igual nós estamos fazendo. Leu várias traduções daquele mesmo texto, tá bom? Aí você vai entender o contexto que está inserido, aquele verso, tá bom? Aquele versículo, ele está em um contexto, e o contexto aqui é que o cordeiro abriu o quarto selo, e ouvi uma voz, e a quarta criatura diz: vem. Então olhei, e eis que um cavalo verde, pálido, um cavalo amarelo, e assim sucessivamente, tá bom? E o nome do cavalo era Morte, então está relacionado ao seu cavaleiro. Aí o próximo passo que nós ensinamos no exercício é as referências cruzadas. Você lê outros textos relacionados a referências cruzadas semelhantes àquilo que você está estudando, semelhante a textos que você está lendo, para fortalecer a sua ideia, para fortalecer o seu pensamento, para fortalecer o seu assunto para a elaboração de um sermão, tá bom? Então você vai ler outros textos, outras passagens bíblicas que mostrem o cavalo pálido, que mostrem a morte, tá bom? Agora vamos para um outro ponto, tudo bem? Tá claro até aqui? Para você que gosta de pregar, isso é muito importante. Do seu ponto de vista, eu vou parar um pouquinho aqui para atender os alunos. Deixa eu falar o nome de vocês aqui. Qual a versão que você usa? Deus abençoe. Márcio, qual a versão que vocês usam? Qual a versão que vocês usam desse texto do Apocalipse? Deus abençoe Márcio, Carlos, Alessandro, a todos os que estão ao vivo agora conosco, tá bom? Veja aí para mim qual a sua tradução. Qual a sua tradução? Aí a importância de entendermos, estudarmos, e a palavra de Deus sempre com paciência, gente. E quem parte para a parte de estudar a Bíblia, analisar os textos, para não ser enganado, tem a tendência de ficar mais tempo estudando. Leva mais tempo, não é fácil, não é para qualquer um. Qual a sua tradução que você está usando agora? Qual a sua tradução? Olha, gente, eu uso essa tradução Almeida, corrigida, atualizada, tá bom? Que é a revista. Inclusive, essa aqui tem as letras de Jesus no Novo Testamento em vermelho. Ela tem um dicionário, uma concordânciazinha para ajudar, isso é muito bom. E ela tem também os hinos da harpa cristã, tá? Então, essa tradução é a tradução mais usada no meio pentecostal. Então,
É muito chato quando você vai em uma igreja e uma pessoa pega uma tradução e lê uma tradução contemporânea e lê uma outra tradução que não é a tradução mais usada pela igreja, tá? Então, eu recomendo vocês, principalmente na hora de ir usar na igreja, de ler na igreja, sempre usar a tradução padrão da igreja, que a igreja, toda igreja tem uma padrão de ser lida para que todo mundo leia e seja o mesmo assunto, o texto seja igual, tá bom? Deus abençoe. Vera Lúcia, amém. Deus abençoe, obrigado. Shed, mas você, Jair, tu tem que, eu preciso, ó, o que é que eu quero mostrar para vocês? A Shed, vocês têm que olhar na primeira página, aqui, ó, deixa eu mostrar aqui ao vivo, ó, tá bom? Tá vendo aqui a linguagem contemporânea. Então eu vou pegar a Bíblia Shed aqui, cadê ela? É muita Bíblia, gente. Olha, essa é a sua Bíblia, né? Então, aí você vai fazer o seguinte, ó. Toda a Bíblia já... Tá bom? Opa. Essa aqui é a Almeida Revista Atualizada. Ou seja, é a mesma que eu tenho. Tá? Então, se eu for ler aqui, vai estar escrito amarelo. Tá bom? Então, todos... Essa é uma Bíblia... Essa é super Bíblia. Deixa eu ler aqui. Eu vou ler aqui, tá? Eu vou ler da... Apocalipse 6, versículo 8. Esse é o nosso exercício de hoje. Ok. 6, versículo 8 nos diz assim, só para conferir, tá? Tá bom? Vamos conferir. Olhei, eis que um cavalo amarelo e o seu cavaleiro, sendo este chamado Morte. E o inferno estava o seguindo, e foi-lhe dado autoridade sobre a quarta parte da terra para matar a espada, pela fome, com a mortandade por meio das feras da terra. Tá aqui, tá bom? Nova Almeida. Então, por isso da importância da própria liderança da igreja ter um texto, uma Bíblia central. Eu faço parte de Madureira, ela usa mais essa. Inclusive, essa aqui é a Bíblia do culto, né? A Almeida Revista Atualizada. Todos vocês que estão assistindo agora, é só vocês abrirem aqui. Na primeira página já vem explicando. Bíblia Sagrada, contendo Antigo e Novo Testamento, traduzida em português por João Ferreira de Almeida, edição com letras maiores, Novo Testamento, em duas cores, revista e corrigida, tá bom? Então essa daqui, perdão, essa é revista e corrigida. Essa aqui é revista e atualizada. Tem pequena diferença. Tá? E essa daqui é revista e corrigida, tá bom? De 97. Tudo bem? Esse exercício ele é muito bom porque você que está começando, você que está introduzindo no estudo das Escrituras, ele te auxilia muito na interpretação e no entendimento dos outros textos. O segredo que eu sempre falo com vocês é essa paciência ao estudar as Escrituras Sagradas, tá bom? Que Deus possa abençoá-los de uma forma toda especial. Agora, se eu fosse perguntar aqui para você qual seria o tema que você daria, se você fosse pregar hoje, qual o tema que você daria? Agora, deixa eu falar para você que está aqui comigo no Teologia ao Alcance de Todos e no Formação de Pregadores também. Qual o tema que você daria a este texto? Se você tivesse uma oportunidade, se você fosse falar, qual o tema você falaria? Qual o assunto? Qual o sermão? Qual o tema do sermão? Qual o tema? Mas antes de você ver aí, antes de você escrever, tá? Bíblia de estudo anotada.
Expandida. Boa, Jailton. Eu vou ler ela, eu vou ler para vocês. Bíblia Scofield, Bíblia anotada. Deixa eu ver. É que é muita Bíblia aqui, viu, gente? Vocês veem aí só uma parte, mas é muita Bíblia. Qual é a Bíblia anotada? Achei. Vamos ver. Aqui, ó. Essa versão aqui. Anotada é a Bíblia, né? Anotada é... Mas vamos conferir a versão. A versão expandida. Física aqui vai ser a última que eu vou ler aqui, tá? Apocalipse. Isso é uma Bíblia de estudo sensacional. Ó, a versão expandida. Olhei e eis que um cavalo amarelo. Amarelo, esverdeado. O comentário diz, e doentio. Então, a própria Bíblia já dá. Tem o texto e tem a explicação aqui embaixo. Tá? Porque essa é a importância que eu queria falar com vocês dos exercícios de exegese. Você ter traduções, você ter Bíblias de estudos, porque elas têm rodapés de estudos e te dão uma tradução, uma explicação daquele texto, que vai te ajudar. E a importância de você ter Bíblias de estudos é porque elas não vão ter textos explicando, não vai explicar tudo, mas vai explicar partes para você. Isso vai te ajudar muito no estudo das Escrituras Sagradas, muito. Agora, por quê? Porque elas têm textos comentados, ou seja, textos explicados. Então isso vai te ajudar muito. Por exemplo, eu tenho aqui o comentário de Matthew Henry, tá? Então automaticamente, quando eu vou estudar esse texto, eu pego o Matthew Henry para tentar entender o que é que o original grego diz sobre polido, qual é o significado, que é exatamente a questão do cadáver. É isso que o texto quer dizer, tá bom? Que é o cadáver. Então, automaticamente, é essa cor neutra, essa cor amarela, essa cor esverdeada, cinza, pardo, que é a cor do cadáver. Então, os comentários vão te ajudar nesse exercício, tá bom? Então, você ter Bíblias com rodapés explicativos vão te ajudar muito, porque são mais baratos e o comentário é um pouco mais caro, mas é mais expansivo, tem mais informações, mas vai te ajudar muito, tá bom? Eu vou pegar aqui um comentário de Apocalipse 6:8, vamos ver aqui. Vou pegar um. Morte, pálido, lívido. Ok. Aí todos explicam exatamente isso. Cor do cavaleiro, cavalo pálido, tá? Da cor do seu cavaleiro. Vamos ver aqui, exposição. Então, nesse exercício desse texto de hoje, é muito importante você ter algum tipo de Bíblia que te dê esse apoio. Vera Lúcia, é exatamente nesses rodapés que vão te ajudar te auxiliar na interpretação daquele texto. Por exemplo, no comentário da Bíblia de Genebra, que eu tenho aqui, né? Então, por isso que eu falo a importância de ter. Vai comentar, como comentou aqui na Bíblia Expandida, como todas as outras. Que diz assim, olhei eis que um cavalo pálido, seu nome, que sentou-se sobre ele, era morte, e o inferno seguiu com ele. Tá? Então, isso ela vai comentar, as outras traduções também vão comentar, as outras Bíblias. Poderia aqui ler um monte para vocês. E é exatamente essa a importância de, por exemplo, algumas pessoas que não têm Bíblia, porque não sabem a importância de você ter Bíblias com traduções diferentes. Vai lhe auxiliar na hora de você estudar o texto. Então, esse exercício que nós fizemos aqui hoje nos trouxe luz para uma interpretação mais correta, fidedigna do original grego, para na hora de falarmos, entendermos qual era
qual é realmente o significado do cavaleiro, da cor do cavaleiro, tá bom? Bom, vamos agora, então falei sobre ter Bíblia, com rodapés de estudos, é muito importante, e você tem algum comentário que te auxilie nesse estudo para ampliar mais. Nós estamos aqui só fazendo um exercíciozinho de exegese, interpretando esse texto de Apocalipse 6, capítulo 8, tá bom? Agora, finalizando aqui, qual seria, deixa eu colocar aqui, se você fosse pregar hoje, qual